Seja livre para escolher o homem de sua vida e desfrute de um relacionamento saudável e duradouro. Presta bem atenção. Nesse vídeo, eu vou te revelar tudo o que você precisa saber para conseguir conquistar qualquer homem que você queira e fazer ele sempre ficar correndo atrás de você igual um louco. E não estou falando de simpatia, bruxaria, tarô, nem nada do tipo. Eu estou falando de você conseguir ter de uma vez por todas um homem que te admire, que te respeite e, principalmente, que te ame mais do que jamais amou outra pessoa na vida toda. Se você realmente quer viver um amor intenso como nunca viveu, ou então, até mesmo trazer de volta para você aquele ex-namorado que você sente falta, mas que, por mais que você tente, não te dá mais atenção, você precisa aprender esses 3 segredos pouquíssimo conhecidos e vai finalmente conseguir conquistar o cara que você sempre quis. E vai depender somente de você aplicar todos os passos do método que vou te ensinar nos próximos minutos. Então preste muita atenção em tudo o que vou te falar nesse vídeo, porque eu garanto que esses 3 segredos que eu vou conversar com você nos próximos minutos vão transformar sua vida amorosa como você nunca imaginou ser possível. Adianto que, sem esse conhecimento, você pode até conseguir conquistar alguém. É possível. E acontece todos os dias. Mas eu te garanto que mais cedo ou mais tarde você vai acabar perdendo-o. Isso acontece porque 99% das mulheres não sabem o que devem fazer para manter um homem completamente apaixonado por elas. O processo de conquista deve sempre estar presente na sua vida. Caso contrário, aparecerá alguém um pouco diferente e vai acabar roubando os homens de você. Isso é claro, caso você não conheça os 3 segredos que estou prestes a te revelar. Agora, caso você os conheça, você irá colher os frutos quase que imediatamente, fazendo com que assim, o homem que você queira sempre esteja sempre completamente obcecado por você. Pare e pense, agora, por um minuto, em um cara que você esteja afim. O que você está prestes a descobrir são simplesmente as verdadeiras chaves do coração de qualquer homem que você desejar, inclusive desse cara que você acabou de pensar. Nesse momento, você provavelmente está se perguntando quem sou eu para te prometer todas essas coisas, certo? Bom, meu nome é Solange Silva. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida trabalhando como coaching de conquista e relacionamentos. Nesse tempo, ajudei milhares de mulheres ao redor do Brasil e do mundo a finalmente conseguirem conquistar os verdadeiros amores de suas vidas e, finalmente, terem o relacionamento que mereceram ter, mas nunca conseguiram. E aqui é exatamente isso que eu vou fazer com você aqui e agora. Vou te ensinar exatamente o que você deve fazer para ter o homem que quiser, literalmente, comendo na sua mão. Então, quero que conheça a história da Antônia, que é uma das minhas clientes. Ela me encontrou quando estava com 25 anos e completamente insatisfeita com sua vida amorosa e sexual. Veio até mim porque, segundo ela, não aguentava mais ver todas as suas amigas sempre se dando bem com caras legais, e ela só ficando com cafajestes e imaturos. Umas namorando firme, outras casando, enquanto a Antônia, sequer, conseguia ficar com o cara que ela queria na balada. Era sofrido demais para ela. A Antônia fingia para as amigas que não se importava com isso e que era alguém desapegada de relacionamentos. Mas, no fundo, sempre estava completamente frustrada e se sentindo insuficiente. Nas poucas vezes que conseguia algo com um homem, ele nem sequer mandava uma mensagem no outro dia. Para piorar, ainda tinha que constantemente ver suas amigas a excluindo, porque estavam marcando programas de casal e ela era a única solteira. Era horrível ficar nessa situação. A Antônia se sentia traída pelas próprias amigas, mas sabia que, no fundo, era culpa dela mesma,
por não conseguir nem mesmo um ficante. Sem contar que a Antônia ficava completamente sem saber o que dizer para a família quando perguntavam por que ela não arrumava logo alguém para ela. Quando ela achava que não tinha mais saída, conheceu alguém especial. Ele se chamava Miguel. Assim, Antônia achou que finalmente tinha achado o amor da sua vida. No primeiro mês, já levou para conhecer a família e finalmente ganhou seu espaço e respeito lá dentro. Ela tinha deixado de ser considerada a solteirona da família e até a sua autoestima subiu. Além disso, tinha entrado novamente no grupo antigo de amigas, que só estavam saindo de casalzinho. Tudo estava indo tão bem. No segundo mês, se viram praticamente todos os dias. Curtiram junto e resolveram marcar uma viagem somente entre eles. Foi a primeira viagem dela sozinha e sem a família. 20 dias se passaram depois que eles marcaram e chegou o grande dia. Viajaram juntos para comemorar seus 3 meses de namoro. Acordaram cedo, pegaram o carro e lá se foram. Eles tinham marcado que seriam 5 dias de viagem. Logo no primeiro dia, à noite, eles iriam sair e, então, o Miguel entrou no banho para começar a se arrumar. Nisso, ela teve a ideia de deixar uma pequena foto, de presente, no celular dele. O grande problema foi que, quando ela pegou o celular dele para tirar uma foto, lá estava a última coisa que ela esperava ver naquele momento. Tinham 2 mensagens bem suspeitas no celular dele. Ela sabia que não era certo mexer no celular dele, privacidade e tal, mas, sinceramente, dane-se. Ela precisava ver que mensagens eram aquelas daquela garota, e ela abriu para ver o que era. E o medo se confirmou. Sim, isso mesmo. O Miguel estava traindo a Antônia, e não para por aí. Quando ela descobriu, ficou bravíssima, inconformada com aquilo tudo e, naqueles minutos, começou a procurar mais casos. Será que era a primeira vez? Então descobriu que, além daquela menina, Miguel estava se relacionando com mais 3 mulheres ao mesmo tempo. E descobriu isso em menos de 10 minutos no celular dele. Quando Miguel saiu do banho, o cachorro nem se deu ao trabalho de tentar disfarçar. Só de ver a Antônia com o celular, ele já levantou os ombros e disse que ele era assim, que nunca tinham pedido exclusividade. Caramba, Miguel! Namorar quer dizer exclusividade. Isso foi o suficiente para a deixar completamente sem chão, desolada e sem saber o que fazer. Respirou fundo e, depois de um tempo, ligou para uma amiga ir buscar ela. Poucas horas depois, já estava em casa, no seu quarto. Segundo ela, ali mesmo ela ficou por mais 4 dias, mal saindo para comer. Era muito frustrante imaginar que sentiria tudo aquilo de novo. Até que, numa última tentativa, a Antônia começou a procurar na internet alternativas para sair daquela situação. Começou a ver alguns vídeos no YouTube, naqueles canais femininos de sedução, e tentou aplicar para ver se tinha alguma melhora. Testou na prática algumas técnicas. Ia em baladas e, durante semanas, foi tentando fazer o que ela tinha aprendido. Mas tudo foi em vão. Mesmo assim, ainda tentava seguir dançando no salão para ser notada por homens que desejava, mas não adiantava. De vez em quando, tomava um não logo de primeira. Outras vezes, conversava um bom tempo com o cara, até ser jogada para escanteio e considerada como uma amiga. A Antônia se sentia ainda mais idiota quando alguns homens a puxavam para conversar, mas só queriam se aproximar das amigas dela. Era de morrer. Antônia fingia que estava curtindo a festa, mas o sentimento por dentro dela gritava, dizendo que tinha algo errado e que precisava urgentemente sair dali. A noite acabava. Antônia colocava um sorriso no rosto, mas voltava para casa frustrada, sem ter conhecido nenhum cara que prestasse. Depois daquele dia, Antônia decidiu que tudo seria diferente, que não iria mais passar por aquelas situações e que na próxima balada já conseguiria um ficante logo no começo. Mas foi tudo da boca para fora. O tempo passou
e ela continuava paralisada. Não conseguia agir em busca de melhorias. Na época, trabalhava em um escritório pela manhã e fazia faculdade à noite. Em um belo dia de sexta-feira, no final da tarde, depois de uma semana super corrida em que todas estavam exaustas, as meninas do escritório a chamaram para ir a um bar no final do expediente. Como não trabalhava no final de semana, nem tinha aula, sexta-feira era o dia de extravasar e esquecer as frustrações. Antônia confirmou presença e, quando acabou o expediente, foi com as amigas para um bar perto do trabalho. Chegando lá, percebeu que tinham mais homens do que mulheres e já começou a ficar mais animada com as amigas. Mas a animação passou rápido. Antônia lembrou do problema e já começou a ficar triste. As outras meninas perceberam que, depois de 10 minutos no bar, ela já não se sentia muito bem e logo começaram a perguntar: "O que houve? Você me parece triste. Está tudo bem?" Foi quando ela desabou. Decidiu tirar o falso sorriso do rosto e contar tudo. Explicou para todas elas a história de como não conseguia conquistar nenhum homem. Todas ficaram espantadas. Falaram que era muito bonita e não entendiam o porquê disso acontecer. Nem a própria Antônia conseguia entender. Ela só tinha claro que não queria isso para si mesma. Mas os pensamentos, junto com a dificuldade de atrair os homens, só acabavam a deixando mais ansiosa. A garçonete que estava atendendo a mesa era super simpática e amigável com todas. Depois de contar o que sentia, as meninas a chamaram para dançar, mas a Antônia preferiu ficar na mesa cuidando das coisas. Quando todas saíram, Antônia ficou como sempre sozinha, triste e apagada na mesa. Foi aí que a garçonete chegou na mesa e disse: "Quer mais alguma coisa, moça?" Antônia respondeu educadamente que não e parabenizou a garçonete pelo serviço. A moça deu um sorriso simpático e disse: "Obrigada. Eu me esforço bastante para agradar a todos que vêm até aqui, mas vem cá. Estou te sentindo um pouco para baixo. Está tudo bem?" E a Antônia, já cansada de repetir a história triste, disse que estava tudo bem, que era só um problema pessoal. Mas, assim como a sua vida está prestes a mudar nos próximos minutos, a de Antônia já começou a mudar naquela conversa. A garçonete então disse: "Sei que não me conhece muito bem, mas se quiser desabafar, eu posso te ouvir." E a Antônia sabia que garçons e garçonetes estavam acostumados a ouvir histórias tristes, e assim começou a contar mais uma vez a sua história, ali mesmo na mesa. Mas Antônia percebeu uma coisa. Diferente das amigas, quando acabou de contar toda a história, a garçonete não ficou espantada, apenas sorriu e disse: "Sabe, eu me identifiquei muito com você e não sabia o porquê. Agora eu sei. Por incrível que pareça, eu já estive na mesma situação que você. Mas hoje eu superei tudo o que você está sentindo agora. Tenho que te dizer que conheço uma maneira de te ajudar." Antônia já estava cansada das mesmas dicas e sugestões de amigas. Então, agradeceu, mas recusou dessa vez. Antônia estava realmente exausta de tentar coisas diferentes, mas, como falei, a garçonete estava determinada. Então, ela deu outro sorriso e respondeu: "O que eu tenho para te falar é diferente de tudo o que você já escutou ou pesquisou por aí. É algo único que me ajudou a conquistar os homens que eu tanto desejava e ainda seduzir novos homens. Por isso, as minhas gorjetas são as melhores da casa." Antônia, ainda desacreditada, disse que a garçonete era espontânea, extrovertida e por isso conseguia cativar as pessoas. E a garçonete disse: "Os homens nos veem como troféus. Para fazer com que eles fiquem aos nossos pés, temos que dar um desafio com algumas facilidades para eles sentirem o gosto da conquista." Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E logo após, ela me convenceu de que, para seduzir homens e deixar eles loucos por mim, era preciso conhecer 3 segredos essenciais. E com isso, eu saberia como ficar irresistível para os homens.
Ela me explicou vagamente como eram os 3 segredos, mas aquilo não era suficiente. Disse que, se me contasse tudo, ali, naquela hora, talvez não surtisse tanto efeito, e por isso ela preferiu só dizer que tinha uma solução, mas eu deveria buscar por ela. Depois de muito insistir, a Patrícia abriu o jogo comigo. Não se preocupe. Você não vai precisar encontrar eles sozinhos, assim como eu fiz. Na minha época, eu tive uma ajuda. Uma mulher foi minha coach e me ensinou a usar os 3 segredos e me treinou para entender o passo a passo de cada um deles. Liga para esse número aqui que você vai entender tudo. E foi assim que a Antônia me conheceu. Agora eu vou revelar todos os 3 segredos que transformaram a vida da Patrícia e da Antônia. Os mesmos segredos que fizeram a Antônia, em uma noite, conseguir conquistar 3 homens que estava desejando, com cada um deles comendo na sua mão. O primeiro, logo no início da noite, assim que entrou em uma balada. O segundo, com um homem alto e muito gostoso que encontrou no bar da balada depois de, acidentalmente, derrubar a cerveja dele. E o terceiro, que pediu que ele tirasse uma foto dela com as amigas. Os 3 até se viram e começaram a se encarar por causa da Antônia. Eu tinha certeza que era o meu método com os 3 segredos que fazia com que qualquer homem ficasse louco, fazendo nossas vontades, sem reclamar e sem mesmo perceber. Fiquei animada e decidi levar o método adiante. Até que a Antônia decidiu compartilhar a felicidade no Facebook, me recomendando em alguns grupos de relacionamentos que ela participava. Ela fez uma postagem contando tudo o que tinha acontecido, como era e quem tinha se tornado, depois de descobrir os 3 segredos essenciais e o método. E adivinha o que aconteceu? Eu não sou muito de ficar direto no Facebook, mas quando fui ver, tinham mulheres de todos os tipos e idades querendo saber como eu cheguei na criação desse método e quais eram esses 3 segredos essenciais que eu usava de base. Eu queria ajudar todas essas mulheres que precisavam de mim. Nesse momento, percebi que a maior dificuldade das mulheres era justamente não saber por onde começar. Quantas mulheres não conseguem conquistar o homem que desejam e tentam viver a vida se contentando com pouco, fingindo que está tudo bem? Eu nunca vi uma mulher conseguir conquistar e seduzir tantos homens sem que eles percebam e ainda virar assunto na própria roda deles sem ser julgada. Mas com o método, qualquer mulher poderia fazer isso ser possível. Eu sabia como fazer e queria compartilhar a minha descoberta. No momento em que me vi nesse cenário, eu tive 2 sentimentos muito fortes. O primeiro foi de frustração por pensar que ninguém nunca contou isso para as mulheres. O segundo foi o que me fez estar aqui agora falando com você, porque eu já sabia que meu método era totalmente funcional. Então resolvi organizar todas as informações necessárias do método que eu tinha criado, com base nos 3 segredos, e chamei isso de Masterclass. Divulguei nas minhas redes sociais, nos grupos, e montei a primeira turma com 15 alunas. Depois de ter ensinado tudo e elas terem aplicado todo o método, eu fui buscar feedbacks. E, para minha surpresa, todas conseguiram conquistar o homem que estavam desejando e deixaram ele comendo na palma da sua mão. Todas! Foi tão bom ver que o método funcionava para outras mulheres além de mim. E logo no final daquela semana, eu comecei a receber mensagens de agradecimento como essas. Mensagem 1. Luzia. Nossa, como esse método é maravilhoso! Dominei um homem que eu gostava muito, era doida por ele, e ele não dava a mínima para mim. Agora, vive me mandando mensagens o tempo todo, marcando de sair. Incrível mesmo! Sou muito grata por tudo. Mensagem 2. Olivia. Menina, que sensação incrível que estou sentindo! Você nem imagina! Sério. Tinha um cara lá da faculdade que eu era louca para pelo menos sentar e conversar com ele. Toda a vida que eu passava, ele parecia que nem me via. Os amigos dele me olhavam.
Mas ele não sei por quê. Depois que apliquei os 3 segredos, foi como um toque de mágica. Ele olhava, às vezes chegava em mim, na praça da faculdade. Ficamos! E olha que ele nem percebeu, foi tão natural que até eu me surpreendi. E como eu queria ajudar mais mulheres ainda, eu montei outra turma com 25 alunas. Novamente, todas aplicaram o método com perfeição e tiveram resultados chocantes. O mais valioso do método é que, além dele revigorar a sua autoestima e confiança, ele te deixa mais segura, e isso atrai qualquer homem. Seduzir homens e fazer eles correrem atrás de você é simples. Mas só depois que você descobre todo o método e cria relacionamento com os 3 segredos essenciais. Aí eu te pergunto: como você vai conquistar os homens, mesmo que seja tímida e insegura, se você não descobrir o caminho certo? Eu fui obrigada a mostrar o caminho certo. Depois que eu fechei a segunda turma e as alunas deram seus relatos, em grupos que participavam, redes sociais e para as amigas, eu fui bombardeada por mensagens. Então, eu decidi aperfeiçoar ainda mais o método. Ouvi feedback do que as alunas tinham achado das aulas. Como poderia ser a melhor didática? Se existiam incômodos e outras coisas. Anotei todas as sugestões e criei o método Mulheres Irresistíveis. Os 3 segredos magnéticos para conquistar qualquer homem. O método Mulheres Irresistíveis começou a guiar a minha vida e a de milhares de mulheres ao redor do mundo. O método Mulheres Irresistíveis consiste em trabalhar todos os passos que foram estudados ao longo de anos para fazer qualquer homem te desejar profundamente. Agora, preste muita atenção, porque eu vou te revelar os 3 segredos que me ajudaram a desenvolver esse método tão útil e único. O primeiro segredo é: compreenda a mente do homem. Para você conquistar e seduzir um homem, é preciso entender como a mente do subconsciente dele funciona. Quando você entende o que o homem está pensando, fica fácil seduzir ele, sem que ele perceba. O segundo segredo é usar as palavras certas. Antes de qualquer coisa, você precisa conversar com um homem e fazer com que ele não fique entediado ou desinteressado quando vocês baterem um papo. Metade do seu sucesso está nas palavras que você fala e como fala. No método, você vai aprender como e o que dizer para atrair um homem. Isso é tão efetivo que funciona até por mensagem de texto. Dá só uma olhada nessa conversa, a seguir, e perceba como uma das minhas alunas usou palavras com extremo poder de persuasão. Boa noite, gata. E aí? Vai hoje? Boa noite. Eita! Calma, Pedro. Hahaha. Desculpa a pressa. E já chega assim? Pô, desculpa. Tá tudo bem? Relaxa. Estou pensando se vou hoje. Qualquer coisa te falo. Posso até te buscar aí, se quiser. Um amigo vai comigo e peço para ele te deixar de volta. Só quero sair com você e ficar tranquilo. Quero muito. Muito. O terceiro segredo é: respeite e valorize seu homem e a si mesma. Você já deve ter ouvido de alguma amiga sua que você dava muita moral para o fulano e ele nem te dava bola. Enquanto isso, o cara ficava atrás de ti e você não valorizava. Isso é um erro gigantesco que a maioria das mulheres cometem. No método, você aprende em como fluir normalmente, o respeito e a valorização, sem parecer forçado. Quando acontece o respeito e a valorização mútua, a atração aumenta. Estudos comprovam. Pessoas que valorizam e respeitam tanto a si quanto ao próximo tendem a ser mais atraentes. Segundo pesquisadores do setor de neurociência da Universidade de Oxford, o nível de dopamina do casal sobe quando a mulher e o homem mantêm o respeito. Estudos realizados em julho de 2019 mostram que uma mulher é mais atraente quando ela dá atenção ao homem, mostra respeito e o valoriza. O método.
Mulheres Irresistíveis faz você conquistar os homens que você tanto deseja e seduzi-los ao ponto de fazê-los ficarem viciados em você. Ninguém no Brasil tem acesso a esse método, além de mim e minhas alunas. E você quer saber o valor do investimento, não é? Eu falo disso já já. Antes, eu tenho que te mostrar o que virá acompanhando o método Mulheres Irresistíveis. E, o melhor, totalmente de graça. 4 bônus exclusivos somente hoje. Bônus 1. O poder da conquista. Online. Um material exclusivo onde aprenderá as melhores e mais secretas estratégias validadas para conquistar qualquer homem através da internet, que 84,3% das mulheres ainda não sabem. Esse material custaria R$ 97, mas sai de graça se você adquirir o método agora. Bônus 2. Pompoarismo. A técnica mágica do prazer. Você vai aprender as técnicas para aumentar em 10 vezes a sua autoestima, sua saúde e o seu prazer, usando o pompoarismo. O pompoarismo é um exercício feminino que tem como objetivo ampliar o prazer íntimo, além de contribuir para maior saúde, autoestima e a conquista do homem na hora do sexo. Esse material também custaria R$ 97, mas sai de graça se você adquirir o método agora. Bônus 3. Sedução. A ciência do encantamento. Aprenda com esse material como encantar qualquer homem, mesmo que você não seja a mais bela das mulheres, aplicando as técnicas de conquista aprovadas pela ciência. Este valioso conteúdo, se fosse vendido, teria o valor de R$ 57, mas assim como os outros, sairá como bônus para você neste exato momento, assim que você adquirir o método Mulheres Irresistíveis. Bônus 4. 9 passos do poder da sedução, explicados pela ciência. A lei da atração, explicada pela ciência através deste conteúdo, que ensina técnicas infalíveis que farão qualquer mulher se tornar irresistível, mesmo sem ter qualquer apelo sexual. No mercado digital, esse material custa R$ 57 e para você sairá totalmente de graça. É uma oportunidade única que você não pode perder. E agora, surge aquela pergunta na sua cabeça. Eu poderia cobrar facilmente R$ 297 por todo o valor agregado que esse método tem. Se somarmos os valores dos bônus, chegaríamos a um total de R$ 308 e ainda estaria muito barato. Se eu fosse calcular tudo que eu investi para chegar nesse método, com certeza passaria de R$ 2.000. Mas eu não quero que o valor seja uma barreira de entrada para você resolver esse problema. Eu estou fazendo isso por você se apenas hoje. E a realidade é a seguinte: eu estou fazendo isso somente por você, então aproveite o investimento no método Mulheres Irresistíveis hoje. Será muito menos de R$ 297. Seu investimento total hoje, incluindo o acesso completo ao método Mulheres Irresistíveis e aos 4 bônus exclusivos que eu mencionei, será de apenas R$ 97. Essa chance é de ouro e eu vou assumir todo o seu risco. Você vai clicar no botão abaixo, finalizar a sua compra e, a partir desse momento, você vai ter 7 dias para experimentar o método Mulheres Irresistíveis. E se você achar que esse método, estranhamente, só não funciona com você, é só você me mandar um e-mail e eu te reembolso 100% do valor do seu investimento. Tome sua decisão agora mesmo. Ao se cadastrar, você já recebe o login e a senha de acesso para a área de membros e começar imediatamente. Clique agora no botão abaixo e venha fazer parte do grupo de mulheres que conseguem conquistar e seduzir qualquer tipo de homem que elas desejam. Quando clicar no botão, você será direcionada para a página de pagamento. Então, é só preencher seus dados. Assim que o pagamento for confirmado, minha equipe vai te mandar um e-mail com os dados de acesso. Agora a decisão é sua. Agora você tem somente 3 possíveis decisões para tomar. A primeira é continuar sendo julgada de fácil
e oferecida quando vai conversar com outro homem e sempre sentir medo ou vergonha de tomar um fora. A segunda possível decisão é começar a pesquisar por conta própria, igual eu fiz. Gastar muito tempo, muito dinheiro e se dedicar por inteiro, dia após dia, até aprender tudo. Por fim, você pode tomar a decisão mais inteligente de todas. Adquirir agora mesmo o método Mulheres Irresistíveis, com mais de 50% de desconto e a garantia de 7 dias para experimentar. Tome a decisão correta. Clique no botão abaixo e adquira imediatamente o método Mulheres Irresistíveis. Venha fazer parte agora mesmo desse grupo seleto. A sua vaga está te esperando, mas não por muito tempo. Espero que você tome a melhor decisão. Te vejo do outro lado.